dessa banca e agradeço principalmente ao professor Nelly, que veio esse final de semana da França. Não sei se eu estou devendo a passagem aérea, aí a gente conversa depois. Mas a dissertação de mestrado foi feita aqui no âmbito do PROCAM e ela recebeu o título de O Código Florestal e os processos de formulação do mecanismo de compensação de reserva legal 1996-2012, ambiente político e política ambiental. Então, o Código Florestal ele foi, em linhas gerais, uma política ambiental que vigorou de 1965 a 2012. E tinha como finalidade primordial proteger os elementos naturais que eram situados em propriedades rurais privadas. E, para tanto, ele usava dois principais instrumentos, que eram as áreas de preservação permanente, ou APPs, que no geral eram faixas de vegetação situadas ao longo dos rios, em encostas em topos de morros, ao redor de nascentes, onde não era possível realizar o corte raso da vegetação e nem atividade econômica. E também E também, outro instrumento que tinha essa finalidade eram as áreas de reserva legal. Nas áreas de reserva legal era possível sim a atividade econômica, mas desde que não implicasse no corte raso da vegetação. E aí cada propriedade rural devia ter essa área de reserva legal. Se a propriedade rural estivesse situada na Amazônia, na região de floresta da Amazônia Legal, 80% de sua área devia ser de reserva legal. Se estivesse situada no Cerrado, na Amazônia Legal, 35%, e nas demais regiões do Brasil, 20%. Então, para minimizar os inconformismos dos proprietários rurais com relação à reserva legal, o Código Florestal ele passou a permitir, a partir de 1998, a averbação desses espaços em outras propriedades rurais. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, um exemplo, tá? Aqui no estado de São Paulo, onde a reserva legal é de 20%. Então, vocês têm aqui a fazenda A e B. Essas fazendas elas têm suas áreas produtivas em vermelho, suas APPs em azul e suas reservas legais em verde, mas com déficit de área, né, correspondente a 10% e a 15% de suas respectivas extensões. A fazenda C, ela também tem sua área produtiva, ela também tem sua APP, ela também tem sua reserva legal, só que aqui ela cumpre a lei, ela tem 20%, e além disso ela tem um excedente de vegetação de 20%, que é capaz de receber o déficit de reserva legal da fazenda A e o déficit de reserva legal da fazenda B. Então o que acontece? A fazenda C, ela pode arrendar esse excedente que ela tem, né, representado aí em roxo, para que a fazenda A e B possam atender a lei. Então, qual que é o problema da pesquisa? Ela está concentrada no processo político-legislativo, tá, do mecanismo de compensação de reserva legal, que ao longo do tempo criou e foi mudando esse instrumento. Então, em 1965, quando o Código Florestal foi editado, não havia compensação de reserva legal, que só surgiu em 98 na Amazônia Legal. Em 2000 houve uma mudança, quer dizer, passou a ser permitido em todo o país, mas a ideia é que as propriedades rurais estiverem situadas na mesma microbacia ou, quando muito, na mesma bacia e dentro do mesmo estado. Em 2012, com a lei que revogou o Código Florestal, essa possibilidade se estendeu, então passando a permitir a compensação de propriedades situadas no mesmo bioma e quando fossem realizados em estados diferentes, em áreas consideradas prioritárias sob o ponto de vista da conservação. Então, considerando esse cenário, qual que é a pergunta da pesquisa?
Por que a compensação de reserva legal sofreu constantes modificações ao longo do tempo, causando uma instabilidade jurídica? E as hipóteses que eu trabalhei, elas estão relacionadas com a preponderância das proposições feitas pelos atores do setor empresarial, principalmente o agronegócio, e da bancada ruralista. E assim, os objetivos gerais são compreender os processos decisórios do Código Florestal, mas com foco no mecanismo da compensação de reserva legal. Bom, a metodologia. Considerando que o Código Florestal ele vigorou de 1965 a 2012, o primeiro passo foi estabelecer um recorte temporal relativo à análise jurídica. Tá? E, para tanto, eu escolhi os anos de 96 a 2012. 96 porque foi nesse ano que foi editada a primeira medida provisória do governo Fernando Henrique, que mudou o Código Florestal. E a compensação de reserva legal, ela surge em uma das reedições dessa norma. E 2012 porque foi aqui que houve a última modificação desse instrumento. Depois disso, eu estabeleci um recorte temporal relativo à análise dos processos políticos e legislativos. E aí eu constatei que houve uma série de fases. Então, de julho de 96 a agosto de 2001, né, é a fase que corresponde às reedições de 67 medidas provisórias que alteraram ao longo desse tempo alguns pontos do Código Florestal. Em agosto de 2001 a setembro de 2009, é uma fase que houve a implementação, pelo menos a tentativa de implementação dessas normas, e, ao mesmo tempo que no Congresso Nacional começaram a pipocar uma série de projetos de lei com o objetivo de alterar novamente o Código Florestal e até revogá-lo. E aí, alguns desses projetos de lei, eles são reunidos em setembro de 2009, é criada uma comissão especial de deputados na Câmara Federal, com a finalidade de criar um substitutivo para todas essas propostas. O deputado Aldo Rebelo, do Partido Comunista, ele é eleito relator dessa comissão, e a proposta dele é aprovada nesta arena em julho de 2010. Em maio de 2011, essa proposta é aprovada na plenária da Câmara. Então, com relação à análise do processo político, a minha pesquisa se concentrou apenas nessas fases. Tá? E foi até aqui, maio de 2011, porque foi nessa arena que foi introduzida a última mudança significativa no mecanismo de compensação de reserva legal, que aí foi se tornar lei somente em 2012. Então ficaram fora dessa análise a tramitação do projeto na plenária no Senado, depois o retorno do projeto de lei na Câmara e a fase de sanção da presidente Dilma com vetos parciais. Então, em cada uma dessas fases que eu escolhi, o caminho metodológico foi o seguinte: identificar os atores-chave envolvidos e as suas tentativas de influenciar a compensação de reserva legal, principalmente os ruralistas e o agronegócio. E também analisar a coalizão presidencial, porque o governo acaba sendo um ator essencial nesse processo. E como é que foi feita, né? Como é que eu descobri quem são esses deputados ruralistas? Então eu fiz um cruzamento, tá, dos parlamentares que participaram dos processos políticos que eu analisei, com a lista produzida pela Sandra Helena Costa, tá, que defendeu a dissertação de mestrado dela no passado aqui na FEFELESH, onde ela traz uma lista de 374 ruralistas, tá, que passaram pelo Congresso Nacional, que foram eleitos nos pleitos de 1994 a 2010. A quem ela qualifica como um conjunto de políticos capitalistas, industriais, proprietários de terras, grileiros e latifundiários. E como é que eu analisei as influências do agronegócio? Então aqui eu me baseei em alguns autores da ciência política, principalmente o Clyde Thomas e o professor Wagner Flavon Mancuso, que eles entendem que os grupos de interesses, eles influenciam na construção, na modificação e na derrubada de uma política pública por intermédio de interações políticas e lobbies, sugestões feitas em audiências públicas e doações para financiamento de campanha eleitoral. Bom, com relação à fundamentação teórica, o trabalho está inserido dentro da ciência ambiental, quer dizer,
onde eu procurei articular alguns conhecimentos de algumas áreas do saber. Então, o direito, a geografia, a ecologia e principalmente a ciência política, de onde eu retirei o meu referencial teórico. E aqui eu considero que as teorias que buscam analisar as políticas públicas, elas explicam fases distintas da vida política, e por isso elas podem ser utilizadas conjuntamente. Elas não se excluem, tá? Então, por exemplo, o trabalho como um todo, ele está fundamentado no neo-institucionalismo. Então, aqui, regras e procedimentos institucionais, eles importam e muito na estratégia e nas decisões dos atores. E também na compreensão de que existe, aqui no Brasil, uma hegemonia do poder legislativo sobre o executivo. E aí, para refinar a análise, cada capítulo foi complementado com uma abordagem teórica específica, de acordo com o objeto que ele estuda. Então, o capítulo 1, ele analisa a questão de como foi formada a Agenda Governamental em 1996, que culminou na edição da primeira de uma série de medidas provisórias que mudaram o Código Florestal. Daí eu utilizei a teoria dos múltiplos fluxos de John Tyndall. O capítulo 2, ele discute como foi criada a compensação de reserva legal. E aí eu utilizei alguns elementos teóricos da atuação dos grupos de interesses econômicos. O capítulo 3, ele discute primordialmente a atuação da sociedade civil, e daí utilizar o pluralismo de Robert Dahl. E por fim, o capítulo 4, ele vai discutir a comissão especial e a votação na plenária da Câmara em maio de 2011, e daí a ideia de usar a tipologia de Theodore Lowe e também alguns elementos teóricos da atuação dos grupos de interesses econômicos. Bom, daqui em diante eu vou apresentar só alguns resultados da pesquisa. Em 1996, o governo Fernando Henrique ele constata um aumento brutal de desmatamento na Amazônia. Então, para ele resolver esse problema, ele edita uma medida provisória que essencialmente aumenta a reserva legal naquela região de 50% para 80%, dentre outras medidas. Naquela época, o Congresso tinha que votar a medida provisória num prazo de 30 dias. Só que ele nunca cumpria esse prazo. Então, para essa norma não ficar invalidada, o governo utilizava o estratagema de reeditá-la mensalmente. Só que o que aconteceu? Em algumas dessas reedições, o governo acabou cedendo às pressões da bancada ruralista, introduzindo algumas inovações que flexibilizavam a proteção ambiental do Código Florestal. Isso foi feito porque ele precisava manter a diretriz principal da política adotada, que era os 80% de reserva legal da Amazônia. Foi nesse contexto que, em novembro de 1998, foi editada uma medida provisória que introduziu no Código Florestal a compensação de reserva legal, em princípio, só na Amazônia. E a pesquisa ela trouxe indícios de que esse instrumento ele surgiu a partir de uma demanda de um ator do agronegócio. Então, Herman Benjamin, que hoje é ministro do Superior Tribunal de Justiça, no ano 2000 ele escreveu um artigo na revista de Direito Ambiental dizendo que a compensação de reserva legal foi fruto de fortíssimo lobby da empresa International Champion Corporation, do setor de papel e celulose, que na época havia adquirido uma área de plantação de pinos e eucalipto no Amapá, só que com déficit de reserva legal. Então eu tive a oportunidade de entrevistar por 2 vezes o ministro Benjamin, e ele me contou mais ou menos esse caso. Ele falou que naquela época, antes da edição da medida provisória, ele foi dar uma palestra em Macapá, tá? E aí ele foi abordado por representantes do órgão ambiental daquele estado, e relataram para ele esse problema da Champion, tá? Que era decorrente do déficit de reserva legal. E avisaram que isso ia ser resolvido na medida provisória seguinte. E aí eles apresentaram para o Benjamin um fax, e o Benjamin se lembra que esse fax, ele se lembra vagamente que tinha alguma coisa do Ministério do Meio Ambiente apontando que a compensação de reserva legal como uma solução para o problema da chama. E aí a medida provisória de novembro de 98 trouxe esse instrumento. Na entrevista, o Benjamin me disse o seguinte, que o texto que saiu na medida provisória é ipsis literis o texto que eu vi nesse documento. Não foi mudado nenhuma palavra.
Isso eu me recordo muito bem. Bem, no final da década de 90, o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele começa a realizar uma série de audiências públicas visando colher subsídios para criar uma proposta para ser enviada no Congresso Nacional para servir de contrapartida a um projeto de lei ruralista que estava tramitando naquela época. Só que no CONAMA, a representatividade do setor ambiental era muito maior. Então, o que eles faziam? Na hora de redigir as propostas, né, as minutas de dispositivo de lei, eles criavam um rigor excessivo de proteção ambiental justamente para servir como estratégia para ser negociado no Congresso Nacional. Então, aqui, esse anteprojeto acaba sendo aprovado no CONAMA em março de 2000 e é enviado na mesma época para o Congresso Nacional. E com relação à compensação de reserva legal, a proposta amplia a possibilidade da utilização desse instrumento, ou seja, passa a ser para todo o país, mas somente em propriedades situadas na mesma microbacia e na impossibilidade na mesma bacia hidrográfica, desde que fosse no mesmo estado. Só que isso só poderia ser feito no caso de desmatamentos ocorridos até 14 de dezembro de 98. Então, esses dois critérios da microbacia e do desmatamento, eles fizeram parte daquela estratégia do CONAMA de criar as gorduras para serem negociadas no Congresso Nacional. Essa ilustração é para lembrar que em maio de 2000 houve uma mobilidade muito grande da sociedade civil em repúdio ao processo do projeto de lei ruralista em apoio ao projeto de lei do CONAMA. E aí o projeto de lei ruralista é retirado de pauta e o presidente Fernando Henrique reedita pela 50ª vez a medida provisória do Código Florestal. Só que desta vez ele incorpora integralmente ou quase integralmente a proposta do CONAMA, incluindo as gorduras, que foram pensadas não para serem aplicadas na realidade do campo, mas sim como uma estratégia de negociação. Isso acabou vigorando durante 12 anos e prejudicou a implementação do mecanismo de compensação de reserva legal. Agora, dando um salto até julho de 2010, a comissão especial, ela reúne alguns projetos de lei que propunham novas mudanças no Código Florestal. O deputado Aldo Rebelo, do Partido Comunista de São Paulo, é eleito como relator e ele apresenta um projeto de lei que agrega uma série de sugestões do agronegócio. Com relação à compensação esse projeto de lei é aprovado na comissão especial, em julho de 2010, e com relação à compensação de reserva legal, ele propõe alargar essa possibilidade para propriedades situadas no mesmo bioma. O que isso significa? Que uma propriedade, por exemplo, aqui no estado do Paraná, onde a vegetação primordial é de matas de araucária, poderia compensar o seu eventual déficit de reserva legal aqui no litoral do Nordeste. Que apesar de estar situado no mesmo bioma Mata Atlântica, possui uma vegetação completamente distinta e um ecossistema completamente diferente. Naquela época, a comunidade científica apregou pela impossibilidade de se pensar a compensação de reserva legal no bioma, com prejuízos para a fauna em geral. Então aqui a tabela resume prejuízos para anfíbios, répteis, aves, mamíferos, borboletas e abelhas. Aqui é uma tabela que eu trago os 18 deputados que participaram da votação do projeto de lei Rebelo na comissão especial em julho de 2010. Então aqui vocês têm o nome dos 18 deputados. O que está em vermelho e rosa são os deputados da coalizão do governo Lula, e em branco são aqueles que não pertenciam à coalizão. Aqui na segunda coluna, a letra F e a linha amarela correspondem aos deputados que votaram a favor do projeto de lei Aldo Rebelo. Foram 13. E a letra C e a linha branca correspondem aos deputados que votaram contra o projeto de lei Rebelo. Foram 5. Então aqui, olhando, dá para perceber que o projeto de lei Aldo Rebelo não era uma questão de governo versus oposição, porque tanto parlamentares da coalizão como da
da não coalizão, votaram a favor dessa proposta. Na segunda tabela, a gente tem aí, assinalado em quadradinho ou em pontinho, os deputados que são membros dessa comissão que eram membros da bancada ruralista. Então se percebe de cara que a bancada ruralista era dominante nessa comissão, pelo menos nessa votação. E também percebe que há uma correspondência entre o voto favorável e a condição do deputado ser ruralista. Nessa coluna aqui, eu assinalo os proprietários que são proprietários de terra. E aqui também se percebe que a maior parte deles era proprietário de terra. Além disso, também se percebe uma correspondência, tá, entre o voto favorável a um projeto de lei que trazia benefícios para a classe dos donos de terra e a posição do parlamentar ser proprietário rural. E aqui vocês percebem também que a maior parte dos deputados que votaram a favor foram financiados pelo agronegócio. Isso aqui eu vou esmiuçar um pouco mais. Aqui eu tenho uma tabela que mostra os deputados que votaram a favor do projeto de lei Aldo Ribeiro. Na primeira coluna aqui, nome dos deputados e o total de financiamento em reais que eles receberam na campanha de 2006. As linhas são esses valores decompostos. Então a linha vermelha são os financiamentos correspondentes ao agronegócio e aquilo que eu chamei de interesses associados. Então aqui eu considerei financiamentos acima de R$1.000 feitos por pessoas jurídicas que têm como principal finalidade atuar na cadeia produtiva do agropecuária, ou empresas que, se não tivessem essa finalidade, elas fossem associadas ou membros de algum grupo econômico que tivesse esse fim. E também incluía as mineradoras e as produtoras de energia hidrelétrica, porque elas tinham interesse na flexibilização do Código Florestal. Essa linha amarela são as doações que eu denominei de outros, né? Então são feitas por pessoas jurídicas que não serem do agronegócio, pessoas físicas e aquelas doações abaixo de R$1.000. E as ocultas são as doações feitas pelos partidos políticos aos candidatos, mas que você não consegue identificar de onde veio, porque você não tem o CNPJ ou o CPF original. Então vocês percebem que dos 13 deputados que votaram a favor na comissão especial do projeto de lei Aldo Ribeiro, somente Anselmo de Jesus e Hernandes Amorim não tiveram financiamento do agronegócio. O deputado comunista Aldo Ribeiro recebeu quase R$1,5 milhão de financiamento na campanha de 2006, dos quais 910 mil que eram do agronegócio. Outros números aqui também são de doação do agronegócio, são expressivos, né? Paulo Pial, Nogueira, Enzi, Montes, Silvestre, por exemplo, recebeu quase 83% de financiamento do agronegócio. Por outro lado, dos 5 deputados que votaram contra, somente Trigo e Sarney Filho receberam financiamento do agronegócio, ainda assim em importâncias muito menores. E aqui esse quadro mostra que o agronegócio, ele realmente tem... o agronegócio, ele financia, né, os parlamentares que se alinham aos seus interesses. Então, naquele grupo que votou a favor, né, os 13, o agronegócio financiou quase R$5 milhões, que correspondia a 57% do total de financiamento que aqueles 13 receberam. E aquele grupo dos 5 recebeu só 482 mil, mais 25%, né, do total do financiamento que eles receberam. E aqui, só para vocês terem uma ideia, as maiores doadoras do agronegócio e dos interesses associados. Eu já falei de você, Sandra. Essa daqui é a Sandra, que fez a dissertação de mestrado que eu falei, dos ruralistas. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu incluí a construtora Camargo Correia, porque ela é acionista de geradora de energia hidrelétrica. A Bolsa de Mercantil e Futuros eu incluí porque ela se declara como membro do agronegócio. E lá em cima, a construtora Norberto Odebrecht, ela é acionista de empresa que produz etanol. Então também incluí. Aí na dissertação tem uma longa lista.
Mas não foi só por intermédio de financiamento de campanha que o agronegócio atuou. Tá? Ele atuou diretamente para a compensação de reserva legal acabar sendo no bioma. Isso foi feito por sugestões feitas em audiências públicas e também a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que congrega alguns membros do agronegócio, ela produz todo ano essa agenda legislativa da indústria, tá? Que reúne uma série de proposições que interessam a indústria e ela faz sugestões. E na agenda legislativa de 2010, ela diz o seguinte, que a compensação de reserva legal tem que ser feita até mesmo em outro estado, desde que no mesmo idioma. E esse documento foi entregue na época ao presidente da Câmara Federal, o deputado Michel Temer. Além disso, o governo ele teve uma participação essencial para que a compensação de reserva legal ficasse no idioma. Então, por exemplo, o ministro Carlos Mink, na época do governo Lula, ele sugeriu em uma das audiências públicas que a compensação de reserva legal fosse realizada fora do Estado. E, na plenária da Câmara, em maio de 2011, onde ia ser votado o projeto de lei Rebelo que trazia essa proposta, o governo Dilma foi favorável a essa proposta. Isso se vê claramente pela orientação da liderança do PT e a orientação da liderança do governo, que na época era o deputado o Cândido Bacari. E além disso, o governo nunca, eu apurei que o governo nunca cogitou vetar essa questão da compensação de reserva legal. Bom, agora só umas pinceladas nas considerações finais. O trabalho, ele trouxe uma contribuição, alguns elementos empíricos que comprovam que a bancada ruralista e o agronegócio exerceram uma influência decisiva nas moldagens da compensação de reserva legal ao longo do tempo. Além disso, o governo também teve uma influência decisiva nessa questão. E aqui o governo, todos eles, o governo Fernando Henrique, o governo Lula e o governo Dilma. O conhecimento científico, que, pelo menos nessa última fase, apregoava que a compensação deveria ser restrita às mesmas regiões biogeográficas, considerando estruturas e ecossistemas, ele foi ignorado. Isso é uma situação lamentável, porque esse conhecimento científico ele foi produzido com dinheiro público justamente para ser revertido para a sociedade por intermédio de políticas públicas. E aí, a dissertação ela traz uma reflexão final que é a seguinte, quer dizer, eu procurei demonstrar que a compensação de reserva legal, todas as mudanças, elas foram criadas, na verdade, no ambiente político. E aqui eu considero esse ambiente político um ambiente de barganhas, um ambiente de estratégias, um ambiente onde prevaleceu as propostas dos grupos econômicos. Daí, a gente pensar se realmente a compensação de reserva legal pode ser considerada um instrumento de política ambiental. E aí, considerando a política ambiental, aquela que é destinada a pregar aquilo que o artigo 2 do versículo da Constituição Federal diz, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que promova a sadia qualidade de vida às presentes e às futuras gerações. Obrigado. Então, obrigada. Em cima da hora. E uma parte que você está lembrando.